Voltamos com o programa Mercado e Ação, continuando nosso papo com o delegado Rafael Saltier. Atualmente está lotado em Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Morando na região metropolitana. A região metropolitana, fazer um pequeno parêntese, está um pouco mais tranquila que Porto Alegre na criminalidade ou está tudo parecido? Está tudo parelho? Difícil? Pergunta difícil. Tá tudo, os índices de criminalidade são altos, tanto em Porto Alegre quanto nas cidades da região metropolitana, né? Até lá, a Novo Hamburgo, que é o fim da região metropolitana, lá a gente tem muitos crimes de roubo, tem muito homicídio, latrocínio também. A questão socioeconômica atual estimula bastante, né? Faz aumentar um pouco esses índices. Diversos fatores que estimulam a criminalidade hoje, né? Sem dúvida, o fator socioeconômico sempre foi um problema no nosso país e continua sendo, né? Mas existem outros que acabam gerando altos índices. Delegado, falávamos da identificação e a investigação criminal genética. Como é que fica? Bom, quando é uma cena de crime, o IGP tem uma capacidade técnica fantástica aqui no nosso estado, ele coleta o material que está ali e se busca, enfim, alguém que se relacione com aquele dado. Quando o material não está ali, como é que ele pode formar um banco? É permitido formar um banco, a pessoa produzir prova, talvez produzir prova contra ela mesma, mas alimentar um banco que um dia poderá se virar contra o próprio criminoso? Então, essa questão é um pouco complexa, né? É complexa. Exatamente. Desde que o DNA passou a ser utilizado para fins forenses, mais especificamente identificação e investigação criminal, desde o início surgiram questões éticas e jurídicas. Muitos questionamentos, né, se era realmente válido em termos éticos e jurídicos. Falando focando na questão jurídica, se a utilização do DNA afetava ou não direitos fundamentais e quais direitos fundamentais. E a doutrina estrangeira toda apontou os seguintes direitos fundamentais que poderiam sofrer algum tipo de afetação: privacidade, intimidade, direito à não autoincriminação. A intimidade não está associada à questão da investigação criminal, e sim a outros elementos que o DNA poderá conter. Características genéticas da pessoa. Sim, exatamente, dados genéticos. Dados genéticos que não importariam a investigação. Exatamente. A questão até também, vamos supor, a utilização do perfil não para fins criminais, para outros fins, né? Então isso também viola os dados pessoais da pessoa. A lei permite a utilização do perfil para fins criminais, né? A gente não pode utilizar aquilo para outros fins, né? E então seria privacidade, intimidade, o direito a não produzir prova contra si próprio, direito de proteção de dados pessoais. Ninguém é obrigado a testemunhar o seu próprio crime? Não, é um direito fundamental, né, expresso na expressão latina nemo tenetur si detedere, que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? E aí esse seria um dos pontos, um dos direitos que poderiam, em tese, sofrer afetação. Uma curiosidade em cima disso: a pessoa não é obrigada a produzir prova contra ela mesma e ela pode mentir, dizer não fui eu. Essa mentira agrava a pena por ele ter mentido? Não. É inválido contra o próprio sujeito? Sim. A questão toda é a seguinte, quando no processo penal, o que é o processo penal? Quando o Estado, cometido o crime, o Estado busca a aplicação da pena, né? Então aquela pessoa vai ser investigada, processada e punida, né? Porque existe uma lei penal que diz não matarás. Se cometeres homicídio, a pena é de tanto a tanto. Então, se alguém praticar esse crime, o Estado vai ter que punir essa pessoa. Primeiro investiga, depois processa criminalmente, depois executa a pena. Bom, nesse processo penal, há, na verdade, direitos em conflito ou tensionados. De um lado, é o direito da sociedade, ao direito que todos temos
a uma persecução penal eficiente. Todos nós temos direito a que o Estado seja eficiente em aplicar a punição, né? Esse também é um direito fundamental. E de outro lado, aí vem os direitos fundamentais de defesa do acusado, que tem a intimidade, a não autoincriminação. O que acontece? São interesses tensionados. Teodomiro Dias, um autor, fala bem que se assemelha a um pêndulo. Ora ele pende para um lado, ora para o outro, né? Eu vou utilizar um exemplo que talvez fique mais fácil de entender. Por exemplo, a prisão preventiva. Existe um outro direito fundamental chamado presunção de inocência. O que diz a presunção de inocência? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Qual é a principal consequência? A gente não pode aplicar uma pena antes de uma condenação definitiva. Mas existe um julgamento social antes de um julgamento definitivo pela justiça? Bom, veja bem, esse direito fundamental diz que a gente não pode aplicar uma pena antes de uma decisão definitiva. Mas, por outro lado, a gente não tem a prisão preventiva. E a prisão preventiva, o que é? A prisão é o principal efeito de uma condenação, né? Correto. Então o que está acontecendo ali? Puxa, então esse direito esse direito fundamental que é a presunção de inocência, ele não é absoluto. Mas a questão é toda essa, nenhum direito fundamental é absoluto. Todos são relativos e muitas vezes eles entram em choque. E ao acontecer isso, a gente tem que ponderar no caso a caso qual que prevalece, o direito da sociedade a uma persecução penal eficiente ou aquele direito, né? Por exemplo, outro direito à inviolabilidade do domicílio, é um direito fundamental. Muitas vezes os juízes pedem um mandado de busca na casa da pessoa, né? Mas respeita-se horários, né? Sim. Ou pode entrar a qualquer horário? Respeita-se horários, mas a questão toda se for possível obter aquela prova de outra forma que não um mandado, né? Ou se for um crime menor, não se justifica a expedição de um mandado, né? Agora, se for um crime mais grave, então aí prepondera o interesse social, né? Então, caso a caso, trazendo esses exemplos para a questão da utilização do DNA, o caso mais emblemático é quando o indivíduo recusa a fornecer as suas amostras biológicas para que seu perfil vá parar num banco de dados. A lei diz que ele é obrigado a fornecer. Se houver recusa, o Estado pode coagi-lo, né? E aí, puxa, mas não estaria obrigando, não estaria violando a privacidade, intimidade, direito de não produzir prova contra si mesmo? É uma discussão bem complexa essa. Complexa. Né? Não é tão simples assim para emitir uma opinião. Não. O que estranha é que os operadores do direito parece que ainda não se deram conta e não estão discutindo isso. E pouco ou quase nada tem chegado até os tribunais ainda, né? Então é um assunto que muito tem que se discutir ainda, né? Delegado, o IGP, é o nosso Instituto Geral de Perícia aqui do Estado, é quem vai às cenas, vamos chamar cenas do crime, ele quem vai lá e coleta material, enfim, faz toda a pesquisa, toda a busca de forma que simplifique a identificação da autoria. Ele consegue fazer um banco de dados e nós temos instrumentos para comparar hoje, que nem a digital. Coloca-se a digital no equipamento, qualquer digital que for localizada pode correr eletronicamente todo o banco de dados que está ali disponível. Nós já temos essa capacidade aqui no Estado com a leitura de DNAs, com esse código de barras? Sem dúvida. O Brasil iniciou a implantação de uma rede integrada de bancos de perfis genéticos em 85. Começou em Brasília, o laboratório de DNA lá de Brasília começou a trazer peritos para treinamentos e foi. O Brasil acabou adquirindo um software do FBI chamado CODES e hoje, com a edição da Lei 12.654, temos uma rede integrada de bancos de perfis genéticos. O que é isso? Cada estado da federação tem um banco, né? Os bancos são geridos pelos órgãos oficiais de perícia. Esses bancos do Brasil se comunicam? Sem dúvida. E quem gere isso é a Polícia Federal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, um indivíduo
é tirado o perfil, tipado o perfil genético dele e é colocado no banco de dados gaúcho, que tem interligação com o resto do país. Quando isso acontece, vamos supor um exemplo, lá no Acre, o banco de perfis genéticos dele acusa, aqui tem uma cena de crime que um agressor deixou DNA, e esse DNA corresponde ao do teu indivíduo aqui em Rio Grande do Sul. Isso se chama match ou coincidência. O que acontece? O órgão central manda um e-mail para o Acre avisando, o Rio Grande do Sul tem um indivíduo que se encaixa nesse perfil. E o Rio Grande do Sul recebe um e-mail dizendo, o Acre tem uma cena de crime que esse indivíduo apareceu naquela cena de crime. Então, e quem gere essa intercomunicação é a Polícia Federal. A cada 6 meses, a rede integrada elabora um relatório semestral. No último relatório, que foi feito em novembro, qual foi a conclusão? Faltam 9 estados da federação ainda não estão integrando a rede. Então, qual é o objetivo da rede? Trazer esses 9 estados para a rede, aí fecharia todos os estados da federação, e a inclusão de mais perfis. Hoje, em todo o país, são apenas em torno de 815 indivíduos. Tem ideia do tamanho do banco de dados aqui do Rio Grande do Sul, em quantidade? De indivíduos, Indivíduos. 40 e poucos. 1.000? Não. 40 e poucas? Pessoas. 42, 45, não recordo. 40 e poucos. De cenas de crime é 260 e poucos. Né? E em todo o país são 815 indivíduos. É muito pouco. É incipiente ainda. É muito pouco. Só no Rio Grande do Sul a população carcerária beira 30 mil. Então em todo o país temos apenas 800 e poucos presos. E a nossa população carcerária gaúcha é em torno de 30 mil, muito pouco. Delegado, né? Ao condenado que vai cumprir pena, não pode ser compulsória essa coleta? Porque ele não vai mais produzir, ele não está mais produzindo pena contra ele porque ele está condenado. Sim, a lei diz que é compulsório e ela estabelece determinados crimes graves de violência ou grave ameaça contra a pessoa, dolosos ou crimes hediondos. Tem alguns dados aí que dão 80%, 90% de reincidência. Sim, a reincidência no Brasil é altíssima, né? Então nós já estamos com o maior banco de dados, ou melhor, fornecedor para o banco de dados disponível. Sim. Mas não está sendo feita essa inclusão. E não adianta a gente ter a amostra da cena do crime se tu não tem com quem comparar, né? Essa é toda a questão, né? Sim, mas com a população, se nós conseguíssemos colocar a população carcerária para dentro desse banco de dados, não é nenhum preconceito, mas sabe-se que 80%, 90% desta população voltará ao crime tão logo saia da penitenciária. Essa é a escolha política que o país faz. E todos os países do mundo fazem essa escolha política. Senhores governantes, vamos lá. Vamos montar esse nosso banco de dados aqui e dar um pouco mais de segurança ao cidadão de bem, né? Vai trazer muitos benefícios para a persecução penal, né? Vai ajudar muito a justiça criminal também. Delegado, nosso produtor está acenando já desesperado que terminou o nosso tempo. 20 segundos para suas considerações. Eu agradeço a oportunidade para vir aqui falar um pouco da minha pesquisa, desse tema tão importante, né? Que eu acho que agora a sociedade esse tema deve vir às luzes, tem que a sociedade começar a discutir e enxergar isso, né? E vai ser muito importante para a nossa justiça criminal e para a segurança pública. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência.